Bom dia a todos. Nós estamos iniciando o estudo 12 da revista EBD, principalmente para os irmãos da PIBCM. Nós estamos trabalhando com o objetivo de termos o estudo, mesmo nesse período em que nós temos as dificuldades da nossa quarentena no Brasil, praticamente no mundo todo. Nossa região também está em quarentena, as igrejas estão interditadas para ter os cultos. Os pastores que estão mais conscientes também estão trabalhando dessa forma. Nós temos alguns cuidados e vamos continuar cooperando com o reino de Deus e trabalhando para que essa doença que tem acometido o nosso mundo não venha estar em nós. Então vamos fazer parte daquele grupo que tem cuidado da saúde, tem se preocupado com as pessoas. O estudo de hoje, que é o estudo de domingo, dia 22 de março de 2020, é o estudo 12, que fala sobre o risco da depressão por conta das tribulações. Amados, nós temos visto que muitos dos problemas que nós temos enfrentado têm sido causados, claro, por diversos problemas, mas nenhum deles maior do que o nosso pecado. Quando nós olhamos algumas coisas que nós vemos acontecendo de ruim, nós já sabemos que a maior causa disso é o pecado do homem. O estudo vai falar sobre depressão baseado nas tribulações que nós passamos. Abra sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 8 até o verso 10. Você que está acompanhando conosco, 2 Coríntios 4, 8 até o 10, diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de fazer esse estudo. A nossa igreja, Senhor, te agradece porque temos essa ferramenta. Obrigado, Senhor, porque cada um de nós pode compartilhar a Tua palavra, que possamos, Senhor, também levar essa palavra para outras pessoas. Esse estudo que fala sobre angústia, sobre tribulação, tivemos a aprender dele nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ter alguns destaques desse estudo da revista. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é sobre a experiência do apóstolo Paulo. Às vezes nós achamos que nós passamos por muitas dificuldades, mas se nós buscarmos um pouquinho a história do apóstolo Paulo, nós vamos ver que nós estamos muito aquém daquilo que é uma verdadeira tribulação. Algumas dessas tribulações são inevitáveis. Se nós olharmos, nós vamos passar por problema de saúde, por problema de desemprego, por problema de dificuldade de relacionamento. Isso nós vamos ver ao longo do estudo. Mas, nesse momento agora, por exemplo, estamos passando por problema de doença. O nosso país, o nosso mundo, o nosso país e nosso estado, nossa cidade, tem passado por dificuldade em relação à saúde. Os locais, como a nossa igreja está fechada, não podemos nos reunir fisicamente. Há uma preocupação com a saúde pública em pessoas aglomeradas e nós temos que fazer parte do cuidado para que isso não venha a dificultar mais o nosso convívio. As pessoas idosas estão proibidas praticamente, podemos dizer assim, de sair de casa, porque isso é para o seu próprio bem, claro, porque elas são as pessoas de maior grau de risco de contaminação da doença. Ou seja, a tribulação ela está aí para criar dificuldade para nós. E isso pode trazer uma depressão? Pode. Pastor Jales, o senhor já falou, tanto no grupo dos pastores da Norte Fluminense, assim como também na nossa igreja e em outros locais, que o senhor não ficou satisfeito com o estudo do trimestre. Isso é uma verdade. Porém, o estudo de hoje, o 12, ele nos dá alguns pontos totalmente verdadeiros e alinhados com o pensamento que nós temos sobre depressão. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos ações, nós podemos ficar depressivos. Isso é lógico e nós vemos isso biblicamente.
O estudo também está nos falando sobre isso. Nós não temos que tomar cuidado com algumas coisas que podem ser ameaças para nós. A doença, como nós estamos vendo agora, a doença é uma ameaça. E nós sabemos disso. Uma pessoa doente, ela fica com debilidade de reflexão, debilidade de entendimento, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer ter contato com pessoas, ela não quer nem orar por causa da doença. Uma pessoa desempregada, como diz o tópico 1, né? É possível ter uma vida sem tribulação? Não, não é possível. As dificuldades vão vir para nós e nós já sabemos disso. As dificuldades que nós temos em relação à doença, em relação a desemprego, por exemplo. Quem não está preocupado nesse momento em correr o risco de perder o emprego? Somente uma pessoa que não tem muito juízo, porque nós sabemos que corremos o risco de perda de emprego. Algumas empresas estão fechadas e vão ficar fechadas talvez por mais de um mês, sem nenhuma renda. As pessoas que estão à nossa volta estão preocupadas porque vamos parar de contratar pedreiros, pintores, eletricistas, mecânicos, vamos reduzir o consumo de combustível, ou seja, nós vamos ter que tomar ações drásticas para reduzir despesas, ou seja, em investimentos também. Vamos precisar tomar alguns cuidados, porque nós vamos ter que tomar ações para como vamos viver se nós estivermos desempregados. Uma outra coisa que pode ocorrer para nós e trazer problemas são acidentes, são as perseguições. Isso nós não estamos livres e nós sabemos que estamos sujeitos a passar por isso. Bom, o tópico 1 ele vai falar que é possível, vai fazer uma pergunta, é possível ter uma vida sem tribulação? O apóstolo Paulo pregou a verdade e isso trouxe para ele muitos problemas. Como crentes no Senhor Jesus, quando nós falamos as verdades, muitas vezes isso cria dificuldade para nós. Mas temos alguns problemas que nós olhamos e sabemos que são difíceis para nós, como o orgulho, como a vingança, como o ódio, e isso nós temos que tratar dentro de nós, para que ele não crie dentro de nós uma tribulação que nos leve à depressão. Por exemplo, algumas pessoas têm um rancor dentro do peito e do coração que não permite Jesus trabalhar. E aí o que acontece? A tribulação daquele problema, daquele ódio, começa a levar a pessoa à depressão. Eu acredito muito nisso e quero crer que você também. Jesus nos ensina, irmãos, que nós vamos ser perseguidos. Se nós olharmos o Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 10 e 11, nós vamos ver o que Jesus vai falar sobre perseguição. Diz assim o texto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Amados, vamos pensar um pouquinho. Somos bem-aventurados quando somos perseguidos. Dá para entender isso? Como é que nós somos felizes, alegres, bem-sucedidos se formos perseguidos? A perseguição vai gerar uma coisa boa? Se nós estamos falando que a perseguição pode nos causar depressão, ou seja, é uma tribulação que pode nos levar a problemas interiores da nossa alma e até do nosso físico, mas o versículo 11 conclui Jesus nesse texto: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Amém? Olha só que versículo importante para nós. Nós somos bem-aventurados, irmãos, quando nós somos perseguidos injustamente, quando nós somos injuriados injustamente, quando mentirem sobre a nossa vida, sobre o que nós somos e o que nós fazemos. Quando alguém fala assim, aquela pessoa gosta muito de se aparecer. Se isso não é verdade, há aí uma perseguição. Isso para nós não vai ser problema. Mas se for uma verdade, nós vamos ter que tratar esse problema. Aí nós podemos ver e chegar a ter uma tribulação. E nós precisamos então entender que Jesus, o apóstolo Paulo, seguidor de Jesus, nos deixou esse ensinamento que está na palavra de Jesus. E o tópico 2, ele fala sobre o grande perigo. O tópico 2 desse estudo. E diz assim, uma parte dele: com frequência, o sofrimento é usado por Deus para lapidar algo em nossa vida. O grande perigo aqui
é que muitas vezes nós não entendemos que passamos por tribulações e dificuldades para sermos melhores. Às vezes nós achamos que estamos sendo injustiçados. E isso talvez crie em nós, irmãos, uma dificuldade muito grande para avançarmos, para crescermos, para nos tornarmos melhor crente. Você que está nos ouvindo, os irmãos da nossa igreja, fique atento à sua vida. O tema de hoje diz que o risco da depressão por conta das tribulações é real. E é real mesmo. Esse momento em que nós temos que usar o álcool gel, eu até trouxe, deixei aqui comigo, usar o álcool gel todos os momentos da nossa entrada e saída em algum ambiente, entrada e saída em nossa casa, lavar bem as mãos com álcool, com sabão e com água. Quando nós temos que tomar alguns cuidados que às vezes não é a nossa prática. Isso pode nos causar uma noite ruim de sono, pode nos causar uma preocupação na hora do alimento, você pode não comer bem e a partir disso começar a trazer para você algumas dificuldades que vão te causar uma depressão. Fique atento a isso. Não deixe que essas tribulações, e principalmente a que nós estamos vivendo agora, seja um problema para nós. O autor do estudo conclui dizendo que nós vamos passar por tribulações porque Jesus disse isso. João 16:33, o texto vai nos dizer assim, João 16:33, Jesus estava falando, no capítulo 15 ele fala sobre a videira, e depois ele começa a falar sobre a missão dele, e no verso 33 ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, se Jesus diz que ele passou por aflições, ele teve perseguição, ele teve dificuldade, venceu elas, porque ele é Jesus, ele é Deus, nós não teríamos isso? Nós não iríamos passar por esses momentos? Claro que vamos passar. Nesse momento de angústia, de preocupação com a doença coronavírus, o Covid-19, é momento de fé em Deus. Não tire os seus olhos do Senhor, não tire os seus olhos da palavra de Deus, não fique afastado, mesmo que seja pelo contato virtual na internet, como agora, daquilo que são as coisas de Deus. Que nós possamos entender que o estudo de hoje, ele nos traz a reflexão, um momento muito difícil que estamos passando. Para mim, eu estou com 50 anos, um momento único. Eu nunca tinha passado por uma situação como essa e muitos como eu também não. Imagina você nesse momento, no nosso país, um país democrático, onde você pode fazer críticas até ao presidente ou aos governantes, você ter que ficar em casa, não poder sair, não poder almoçar, jantar fora, evitar contatos até com a família. Algumas famílias estão recebendo as coisas no portão de casa, o entregador sai, você vai lá e coloca aquilo para dentro de casa, faz uma asepsia primeiro, para depois você usar aquele bem ou aquele alimento. É um momento único. Por isso que nós temos que nos ater na palavra de Deus. Cuidado com isso. Não tenha dúvida de que nós vamos ter tribulações nesse mundo. Mas Jesus venceu essas tribulações. Ele venceu o mundo. Nós podemos aprender isso com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. O risco da depressão por causa da tribulação é uma verdade. Mas se apegue no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os irmãos da nossa igreja, abençoe a nossa família. Nós agradecemos pela oportunidade de juntos podermos compartilhar a palavra nesta manhã. À noite, às 20 horas, nós vamos estar novamente falando sobre a palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2020. Se você puder e quiser participar conosco, às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.